E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Rafael, mas podem me chamar de PH também, que tá tudo certo. Gente, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou casado com a Raíssa e eu tenho o privilégio de poder dizer que eu sou o pai do Apolo. Obrigado, gente. E hoje eu tenho essa responsabilidade, esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês e compartilhar uma palavra que o Senhor já vem há um tempo falando no meu coração. Durante o ano passado, a minha família passou por alguns momentos difíceis, momentos de dores, de angústia, mas o Senhor trouxe essa palavra no nosso coração e Ele nos mostrou o nosso propósito, Ele mostrou a vida que vale a pena ser vivida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, sobre o nosso propósito nessa terra, sobre qual é a vida para nós, aqueles que decidiram seguir a Jesus, qual é a vida que vale a pena nós vivermos. E para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Todo mundo achou aí? Êxodo capítulo 14, vai aparecer aqui no telão com a gente também. E eu sei que o livro de Êxodo, ainda mais nesse capítulo 14, capítulo 13, é um momento que muito certamente você conhece. Seja você crente ou não, provavelmente você já deve ter ouvido a respeito do milagre da abertura do Mar Vermelho. Todo mundo já deve ter ouvido um pouco da história da escravidão do povo hebreu e como Deus os resgatou de lá e através do Mar Vermelho, através do caminho que o Senhor abriu, o povo foi resgatado. Mas o versículo que eu quero falar com vocês, a porção que eu tenho para repartir hoje, é uma porção bem conhecida mesmo. Só que se a gente ir para o texto com esse sentimento de que eu já sei o que vai acontecer, eu sei que o mar vai abrir, eu acho que a gente pode perder alguns ensinos valiosos que Deus quer nos compartilhar. Então por isso que eu te incentivo a estar com o coração aberto para ver aquilo que o Senhor tem para nos falar através desse texto. E Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1 diz: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefum. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Entre os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvirmos a Tua palavra, Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de falar, Senhor, a Tua igreja, Deus. E eu te peço que o Senhor venha estar consagrando a minha vida, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor seja engrandecido, Senhor. Mas eu te peço mais ainda, Deus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Senhor, para entendendo qual que é a vida, Senhor, que vale a pena viver verdadeiramente, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu te peço que o Senhor escancare nos nossos corações a Tua santa e santa verdade, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Gente, o título da nossa mensagem é Viva para a Glória de Deus. Viva para a Glória de Deus. E essa é a vida que eu acho que vale a pena a gente viver. É a vida para a glória de Deus. E eu estou certo que durante a nossa caminhada você já deve ter ouvido: cara, tua vida tem propósito. Ei menina, você tem um propósito, você foi criado com um propósito. E o propósito que o Deus nos criou é para esse. É para glorificarmos o seu nome. É para bendizê-lo, é para exaltá-lo em tudo que a gente vem a fazer. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, de que quer a gente coma, quer a gente beba, quer faça qualquer outra coisa, que a gente faça tudo para a glória de Deus. Porque é para isso que nós fomos feitos. É para isso que nós fomos criados. Dar glória a Deus. E eu sei que durante uma caminhada de fé, algumas dores, distrações, algumas angústias aparecem na nossa vida. E nós ficamos paralisados, olhamos para aquilo e às vezes não sabemos o que fazer.
E eu estou certo de que algumas angústias, dores, alguns anseios que chegam na nossa vida são por conta muitas vezes dos nossos pecados, nós erramos e sofremos a consequência disso. Outras vezes é por conta do pecado de outra pessoa, alguém próximo de nós, que fez algo que não agradava, e daí a gente acabou sendo ferido por isso. Outras vezes nós vivemos angústias porque nós estamos no mundo caído. Saiba disso, o nosso mundo perece por conta do pecado, e esse mundo, por conta do pecado, a gente sente dores dele. Mas tem uma quarta questão também, que eu acho que nós sentimos algumas aflições e angústias, e essas têm a ver com a glória de Deus. Eu acredito que o Senhor permite que a gente venha passar por algumas situações na nossa vida, que tudo o que Ele mais quer é que os nossos olhos se abram, e que através daquele momento nós venhamos a dar glória e glória a Ele. E é sobre isso que esse texto está nos dizendo. É sobre uma nação que vai participar de um momento difícil da sua trajetória, mas ela precisa olhar para o Senhor e entregar tudo o que eles têm, segui-lo, para que a glória dele seja revelada. E o texto começa nos dizendo o seguinte, ele começa vindo de uma maneira muito forte e arrebatadora. Ele começa dizendo, o Senhor disse a Moisés. Esse é o primeiro momento do texto. O Senhor disse a Moisés. E eu creio que uma vida que nós venhamos a dar glória a Deus, ela passa, antes de tudo, por uma vida em que nós venhamos ter intimidade com Deus. Uma vida que nós damos glória ao Senhor, é uma vida que nós passamos, antes de tudo, por uma intimidade com o Senhor. Eu creio que, se nós decidirmos viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos decidir viver intencionalmente uma intimidade com Deus. Não tem como a gente querer viver um sem viver o outro. O Senhor nos chama a uma intimidade. E é por isso que o texto inicia dizendo, o Senhor disse a Moisés. Percebe que toda a sentença que a gente leu anteriormente parte disso, parte de uma fala de Deus. O Senhor disse a Moisés. Ou seja, tudo que a gente veio a ler, tudo que a gente vai ler, é a continuação da fala de Deus. Aquilo que Ele está dizendo diretamente ao seu servo. E eu penso, cara, que imagina como seria a minha e a sua vida, se antes de cada ação nossa, antes de cada aventura que a gente se propõe, antes de cada atitude nossa, vem acompanhado desse filtro. O Senhor disse ao Rafael, o Senhor disse ao Misael, o Senhor disse, então eles fizeram. Eu creio que se nós partíssemos disso, da fala de Deus sobre a nossa vida, muitas das dificuldades que a gente se encontra hoje seriam evitadas. Porque quando o Senhor fala, Ele tem um propósito com isso. O Senhor disse, então eles fizeram. O Senhor falou, então eles foram atrás disso, cara. E o mais interessante é que Deus tem algo para nos dizer essa noite também. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 3, de que se nós ouvirmos o nosso interior, ou seja, ouvirmos no nosso coração a voz de Deus, não endurecemos o nosso coração. Se Deus está te falando contigo essa noite, se o Senhor falar contigo essa noite, não endureça o seu coração, porque Ele deseja falar. O Senhor deseja trazer mais e mais conhecimento sobre quem Ele é nas nossas vidas. Então eu te convido, cara, a realmente, a partir daqui, com o coração aberto, para entender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Amém? O Senhor disse a Moisés. Percebe que esse momento da fala de Deus para Moisés não surgiu só no capítulo 14. O relacionamento de Deus com Moisés não parte somente nesse momento. Porém, ele começa lá no capítulo 3 de Êxodo, quando um homem importante para a história da fé, mas pecador, assim como eu e você, que vivia as suas limitações, as suas impulsividades, incredulidades e por vezes até os seus medos, até vivia dizendo que não conseguiria fazer as coisas. Esse homem é escolhido por Deus. Ele que vivia um dia normal, cuidando do rebanho do seu sogro, ele é escolhido por Deus para ter um encontro com ele no deserto. Diante de uma sarça que ardia em chamas, o Senhor escolhe Moisés para falar com ele. E quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que ele fala é: eis-me aqui. Eu estou disponível para te ouvir. Eu estou disponível para falar com o Senhor também. Então, Levi, eu te digo outra coisa. Deus escolhe ter encontros com a gente.
O Senhor decide quando nós teremos esses encontros com Ele. Então eu te digo, cara, se você acha que está aqui porque um amigo te convidou apenas, se você está aqui, assim como Moisés pensava, cumprindo mais uma agenda de cuidar do rebanho, mais uma agenda de vir mais um sábado, porque tem que vir, ou porque não tinha nada melhor para fazer, eu te digo, não é isso. O Senhor escolheu essa noite para ter um encontro contigo, um encontro comigo. O Senhor decidiu nos encontrar e falar aos nossos corações, assim como naquela noite Ele encontrou Moisés. E naquele tempo em que Moisés teve um encontro com o Senhor, o povo hebreu ele vivia um processo duro de escravidão no Egito. Eles dolorosamente gemiam e clamavam por um resgate. Então o Senhor ouve o grito deles, ouve as dores dele, e o Senhor decide intervir. O Senhor decide ir ao encontro deles, e é por isso que lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 7, o Senhor vai dizer, então o Senhor lhe disse, de novo, o Senhor falando, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem que eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Percebe Deus assumindo a responsabilidade aqui, Ele assumindo o protagonismo, eu desci para libertar o povo. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os trataram cruelmente. Agora vá, Moisés, pois eu envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Naquela noite, Deus entregou a missão de liderar o povo a Moisés, mas antes de tudo isso, antes de Moisés receber a missão, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o Senhor. Todos os momentos futuros que Moisés estava prestes a viver, para a glória de Deus, como as reuniões com os líderes hebreus, as reuniões com o faraó, as grosserias que ele iria ouvir do povo, as suas crises existenciais, as 10 pragas do Egito e a tão sonhada libertação, eles partiram de um momento de encontro com Deus. Nós vemos no capítulo 14 a fala de Deus de algo que surgiu lá no capítulo 13, no capítulo 3, de Deus falando intimamente ao seu servo, dando a ele uma missão, dando a ele uma orientação. Então nós precisamos entender, Levi, que para nós vivermos uma vida para a glória de Deus, nós antes de tudo precisamos entender que precisamos ter uma intimidade com Deus. Devemos ter encontros com o Senhor, devemos ter encontros íntimos, Senhor. Viver uma vida para a glória de Deus passa por uma vida de intimidade com Deus. Não existe um sem um outro, Levi. Não tem uma forma de vivermos uma vida para a glória de Deus se nós não buscarmos Ele intimamente. É por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O Senhor nos procura que a gente venha ter relacionamento com Ele, com a sua santa palavra, para nos preparar, para nos capacitar a viver aquilo que Ele tem para nós, a viver uma vida santa, a nós darmos glória para Ele a todo e todo momento. É por isso que nós precisamos compreender isso de uma maneira total. Nós não conseguiremos entregar glória ao Senhor se antes nós não vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Se as nossas orações forem engessadas, estou orando porque tem que orar, e nós não orarmos de um coração sincero, se nós apenas lermos as Escrituras e não permitir que elas examinem os nossos corações, se antes o nosso tempo de devoção for só para dar um check na agenda e nós não entendermos que é a necessidade máxima da nossa alma, nós não conseguiremos viver uma vida para a glória de Deus, porque tudo passa por intimidade. Nós precisamos viver urgentemente uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos urgentemente viver uma vida de intimidade com o Senhor, cara. E a verdade é que eu já sabia disso, mas no ano passado eu vivi alguns momentos difíceis na minha vida. Eu vivi alguns momentos em que
eu vivi o pecado da indiferença. O pecado da indiferença, ele te faz olhar para as coisas de Deus, mas faz parte, acontece. E eu percebi que eu estava perto das coisas de Deus, mas ao mesmo tempo com o coração ficando cada vez mais distante. No ano passado foi meu primeiro ano de casamento, então eu estava aprendendo a viver a dois, e a Rai é uma pessoa, é uma bênção na minha vida, mas ela tem suas características. E assim como eu tenho, a gente foi vivendo uma vida onde a gente ia aprendendo a lidar um com o outro. E o Senhor também ia nos mostrando como a gente tinha que lidar com as coisas. Mas eu comecei a viver uma indiferença no meu coração. E eu me peguei indo para a presença de Deus apenas quando eu estava junto com a Rai. Orava no momento de refeição e orava porque tinha que orar. Lia a Bíblia nos momentos com a minha família só. E acabei me esquecendo de viver um tempo intencional e a sós com Deus. Esqueci da minha intimidade com o Senhor. Esqueci de viver um tempo de intencionalidade com Deus. E eu fui vendo que o meu coração ia mais e mais ficando distante. E eu fui percebendo, Levi, que de uma certa maneira eu fiquei perdendo o foco. Fiquei desorientado, porque eu parei de ouvir o Senhor disse ao Rafael. Eu parei de ouvir as instruções do Senhor sobre a minha vida e eu acabei esquecendo para onde eu deveria ir. Mas pela sua graça e misericórdia, rapidamente Ele abriu os meus olhos, abriu os olhos da minha esposa e ela me corrigiu severamente por isso, posso dizer. E eu pude voltar aos caminhos de Deus e entender que tudo passa por uma intimidade verdadeira. Tudo passa por uma intimidade genuína. Nós precisamos compreender que nós não conseguiremos viver uma vida para a glória de Deus, distantes dEle. Se nós queremos realmente viver uma vida para a glória de Deus, nós precisamos realmente querer e viver uma intencionalidade verdadeira. Não basta apenas eu estou afim disso, mas a gente precisa decidir a negar as coisas da nossa volta, a negar muitas vezes o Instagram, negar muitas vezes um rolê, negar muitas vezes, ter tempo com alguém, porque nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Às vezes a gente levanta muitas desculpas, porque, não, eu tenho que ir para o futebol com os guris, porque é um tempo abençoado lá, mas a gente não consegue nem passar mais 10 minutos com o Senhor nos nossos quartos. Nós queremos viver coisas grandiosas, falamos de missões, falamos de viver uma vida onde o Senhor nos conduz, mas nós esquecemos de viver uma vida de fala com o nosso Pai. Esquecemos de viver uma vida de total intimidade. Portanto, é impossível nós chegarmos numa vida onde o Senhor derrama bênção sobre nós, uma vida onde nós vivemos a sua vontade, sem antes, a nossa Bíblia fica fechada nos nossos quartos. É impossível nós experimentarmos coisas grandiosas se nós esquecermos de viver aquilo que é maior ainda, que é um relacionamento genuíno com Deus. E é por isso, Levi, é por isso que logo no começo eu te pergunto, como anda a tua intimidade com Deus? Como anda o teu relacionamento a sós com Deus? Como você tem respondido ao chamado de intimidade que Ele te faz? Eis-me aqui, ou daqui a pouco mais eu vou, Deus. Eis-me aqui, ou deixa eu só terminar de ver esse Reels aqui. Eis-me aqui, amanhã eu leio, amanhã eu faço, depois. Levi, como anda a sua intimidade com Deus? Como anda o seu tempo a sós com Deus? Hoje pode ser uma noite de decisão nas nossas vidas. Hoje pode ser uma noite de posicionamento nas nossas vidas. Pode ser uma noite em que nós literalmente decidimos abrir mão de algumas coisas que nos afastam de uma intimidade com o Senhor. E nós desejamos buscar mais e mais. O Senhor disse ao Lucas. O Senhor disse ao Luca. O Senhor disse ao Gabriel. Se nós desejamos realmente viver uma vida de intimidade, uma vida para a glória de Deus, antes de tudo vai passar por uma intencionalidade e uma intimidade com Deus. Como anda o seu tempo a sós com Deus, Levi? Logo depois, continuando, isso é uma fala de Deus. No verso 2 a palavra vai dizer: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zephon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto.
Nós precisamos compreender que se nós decidimos viver uma vida para a glória de Deus, deveremos ter uma intimidade com Deus, mas também devemos ter uma verdadeira dependência de Deus. E é isso que esse texto está nos dizendo. O Senhor dá uma ordem aos israelitas, o Senhor dá uma instrução a eles e fala, cara, vão para essa região, vão e acampem em tal lugar, vão e façam. O Senhor os orienta a viver algo. E primeiramente, eu peço perdão pelo meu hebraico aqui, provavelmente errei uma ou outra palavra, é que ele está um pouco enferrujado, mas Deus está dando uma instrução ao povo para ir seguir conforme a sua vontade. E após a 10ª praga do Egito, que o Senhor enviou ao Egito, a praga da morte dos primogênitos, o faraó, tomado pelos sentimentos, ele decide liberar o povo hebreu, que sai alegre e triunfante do Egito. O Senhor não os conduziu de qualquer maneira. A palavra nos mostra verdadeiramente que o Senhor decidiu conduzir o povo. Ele tomou a frente. Não foi Moisés, não foi qualquer outra liderança, foi o próprio Deus. Olha o que o capítulo 13 vai nos dizer a partir do verso 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Mais para frente, no verso 21, vai dizer: o Senhor ia diante deles. Durante o dia, guiava-os como uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus assumiu a responsabilidade de guardar o povo, mas também assumiu a responsabilidade de se colocar à frente do povo, de os guiá-lo, de pegar a melhor rota, a melhor estratégia, de pegar o melhor caminho. Deus, para a sua glória, conduziu o povo. E quando eu leio esse momento, eu me lembrei que no ano passado, eu tive a oportunidade com a nossa igreja de ir para a Amazônia. E foi um tempo abençoado de Deus. A gente viveu uma missão junto aos ribeirinhos. E o nosso objetivo lá era levar o evangelho, levar o amor de Jesus através de cuidados médicos, odontológicos, psicológicos. O Senhor permitiu que a gente pudesse viver tempo precioso lá. E nós fomos lá e, cara, realmente foi maravilhoso. Aqueles que viveram aquele momento, aqueles que viveram esse momento nesse ano, têm algo guardado com Deus naquele lugar. O Senhor nos permitiu que a gente visse coisas maravilhosas e grandiosas. Mas também, uma coisa ficou guardada na minha mente, que enquanto a nossa equipe estava cega pelas belezas naturais que a gente vivia, porque todo o trajeto que a gente tinha que fazer, a gente atravessava de barco pelos rios, a gente olhava uma árvore e ficava espantado: caramba, uma árvore na Amazônia. A gente olhava para a água e via: caramba, água na Amazônia. A gente via um pássaro: meu Deus, é um pássaro na Amazônia. E aquilo ali realmente era lindo, chamava a nossa atenção. Então a gente ficava procurando a próxima beleza, cara, procurando o próximo boto, e eu consegui ver alguns botos, cara, eles existem. Eu fiquei impressionado. Mas realmente foi algo maravilhoso. E enquanto a gente se perdia no meio de tanta beleza, eu olhava para a cabine de comando ali e via dois homens, que eram o pastor Zé e o Pacaio. Eles eram os comandantes da embarcação e eles eram os responsáveis por nos levar de um lugar até o outro e depois de nos trazer de volta para casa. Eles que tinham essa responsabilidade. E uma coisa que era interessante é que, enquanto nós olhávamos para os lados admirados, o Pacaio e o pastor Zé, eles olhavam sempre para frente. Eles ficavam focados olhando para frente. Eles não permitiam que as belezas distraíssem eles. Eles não permitiam que as conversas distraíssem eles. E algumas vezes eu já falei com eles na cabine, eles falavam assim. Ficavam só olhando para frente. E eu ficava espantado, porque só tinha água. Era mais água, água e água. Para quê? Não dá para olhar para o lado? Mas o pastor Zé e o Pacaio, eles entendem algo que Deus destaca aqui. Eles entendiam que eles possuíam uma responsabilidade de conduzir a gente naquele lugar. Eles tinham uma responsabilidade de nos levar em segurança.
E é isso que Deus está dizendo aqui, que Ele olha à frente e preparou o melhor caminho para levar o povo. Ele olhou adiante e viu que se eles fossem daquele jeito, naquele lugar, o povo não aguentaria. Se eles fossem para o outro lado, não ia dar certo. Então Deus escolhe o melhor caminho, porque Ele é um perfeito comandante. A palavra nos deixa claro que o Senhor conduziu o povo da melhor maneira, conduziu o povo da melhor forma. Ele, como uma nuvem, uma coluna de fogo, os guiou. Não os permitiu caminhar sozinho. A palavra declara que Ele em nenhum momento se afastou. Ele os conduziu da melhor maneira possível. E o que o texto nos mostra, cara, é que o Senhor, Deus, Ele coloca o chapéu de comandante e vai à frente da tripulação, enxergando atentamente os possíveis perigos que podiam aguardar, que podiam atrapalhar na jornada de levar glória ao seu nome. O Senhor assumiu a responsabilidade e traçou o melhor caminho. Ele traçou o caminho que Ele considerava mais adequado para a sua glória. E então o povo chega a essa região chamada Pi-Hairote, que significa beco sem saída. Essa região ela é caracterizada por ser como se fosse um corredor. Do lado direito, umas muralhas grandiosas que são escaláveis, e do outro lado, do lado esquerdo, mais e mais pedras que não tem como subir. Na frente do povo, o Mar Vermelho. Na parte de trás do povo, o deserto. Essa era a região que o Senhor pediu para eles acamparem. E eu sei, cara, não sei vocês na real, mas eu não gostaria de ficar em um lugar que é um beco sem saída. Eu não sei vocês, mas eu não acho o melhor lugar para ficar. Mas a palavra nos mostra que o Senhor escolheu aquele lugar porque Ele considerava que era o melhor caminho para o povo passar. Aquele lugar que não parecia ter nenhuma rota de fuga, nenhum caminho para o povo passar, o Senhor fez daquele lugar um caminho para a sua glória. O Senhor fez daquele lugar um caminho para revelar mais e mais de quem Ele é. Acontece, Levi, que o Mar Vermelho não foi um erro de rota de Deus. Não foi que o Senhor pegou a esquina errada, recalculando rota. Não. Deus escolheu aquele lugar para revelar a sua glória. Deus escolheu, Deus colocou o povo naquele lugar. Deus colocou eles naquela estrada, Deus colocou eles naquela região. Deus colocou sua nação num beco sem saída, para que o seu nome fosse glorificado, fosse anunciado, fosse lembrado de geração em geração, para que todos vissem que o Senhor, mesmo em situações que parecem ser desfavoráveis, que parecem ser incertas, pode ainda assim revelar o seu poder, manifestar a sua presença e de que tudo está sujeito a Ele. Céus e terras o obedecem, montanhas e mares o ouvem, as coisas naturais e sobrenaturais se dobram à sua voz. E assim todos saberão e declararão que Ele é o Senhor. Por vezes, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, permitimos que Ele nos conduza, nós chegamos como o povo e nos deparamos em um lugar que é um beco sem saída. Nos perguntamos, Deus, por que estamos passando por isso? Por que isso acontece? Por que, Senhor, eu estou fazendo tudo errado, olhando para trás, parece que está tudo certo. Mas por que eu estou aqui, Deus? E a palavra dele nos mostra que Ele escolhe o melhor caminho para revelar não a sua glória, não a minha glória, não dizer aquilo que eu quero ouvir, mas escolhe o melhor caminho para a glória dele. Para que a gente reconheça, para que os outros reconheçam que Ele e somente Ele é o Senhor. Deus não escolheu o caminho mais fácil para o povo hebreu. Da mesma maneira, Ele não vai escolher o caminho mais fácil para a gente. Ele não vai pegar o atalho, Ele não vai pegar o caminho que é tranquilo, que não vai ter trânsito, mas Ele escolhe o caminho que o melhor o satisfaz. Ele escolhe o caminho que revela a glória dEle. E é sobre isso que nós devemos depender, é sobre isso que nós devemos confiar, que o Senhor está traçando um caminho que leva à sua glória. Nós precisamos confiar nisso, Levi. Nós precisamos depender disso. O Senhor tem um caminho traçado, e nós precisamos decidir, se nós queremos realmente viver para a glória de Deus, nós precisamos não somente ter intimidade com Ele, mas nós precisamos continuamente depender dEle. O Senhor nos chama para uma vida que o glorifique,
mas o Senhor também nos chama para uma vida de total dependência, permitindo que Ele nos conduza, permitindo que Ele mostre o caminho. Provérbios 3:5 diz que confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Deus tem um caminho a ser seguido, mas antes de tudo Ele nos chama para um tempo de intimidade. Ele nos chama para ouvirmos a sua voz, aquilo que Ele tem para dizer. E depois que Ele nos dá a instrução, Ele nos chama a viver um tempo de dependência, a não olhar para as incertezas, a não olhar para os problemas, a não olhar para as dúvidas que vão surgir no meio do caminho, as aflições que irão surgir no meio do caminho. Mas a gente precisa saber que se o Senhor nos chamou para viver isso, cara, é Ele que está nos conduzindo, cara. Se o Senhor nos chamou para viver algo grandioso, essa grandeza é a sua própria glória, Levi. Quer que a gente venha fazer qualquer coisa, que a gente venha fazer tudo isso para a glória de Deus, cara. A verdade, Levi, é que na estrada que leva à glória de Deus, a estrada que leva à glória de Deus, pés incrédulos, pés rebeldes, não caminham nela. A verdade, Levi, é que na estrada que leva à glória de Deus, pés incrédulos e rebeldes não caminham. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos descansar em meio às aflições. Precisamos ficar tranquilos e permitir que Ele mostre o próximo passo. Precisamos parar de tentar achar as respostas ou parar de perguntar, Senhor, tá aí, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer? Mas confiar, cara, de que Ele traçou uma rota para que a sua glória fosse revelada. E eu sei que isso não é fácil, Levi, eu sei que isso é complicado, eu sei que quão difícil é para que a gente venha estar confiando, permitindo que Deus mostre o caminho. Mas a verdade é que em nenhum momento o Senhor disse que seria fácil, mas Ele dá alternativa. Isso pode ser leve, Levi. Isso pode ser leve. E para ser leve, a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa depender do Senhor e entregar todo o peso para Ele. O peso de tentar achar o caminho das coisas. O peso de tentar dar resposta para as coisas que Deus não deu. O peso de tentar parar de sentir algumas dores que Deus ainda não tirou. A verdade é que se nós sentirmos dores e anseios, e eu creio que Deus tem poder para milagrosamente retirar todas elas da nossa vida, mas se Ele não retira é porque o nome dEle é mais glorificado nessas coisas. Nós precisamos buscar uma vida onde a glória de Deus, ela ressalta mais do que tudo. Precisamos buscar uma vida de dependência total de Deus, em que as outras pessoas comecem a olhar e vejam a mão do Senhor nos conduzindo. É isso que o verso seguinte nos diz. Fala que o faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. O texto mostra claro que o faraó terá uma intenção, vai ter uma ideia, quando olha para o povo andando pelo deserto. Ele olha aquela condução de Deus sobre a vida deles e fala, cara, esses caras estão perdidos. E ele então fala, cara, nós iremos atrás deles então, porque eles estão vagando, perdidos, feito loucos, cara, perdidos no meio do deserto. E a verdade é que em alguns momentos da nossa vida as pessoas vão olhar para a gente, as pessoas da nossa volta vão olhar para nós e falar, cara, isso aí se perdeu. Vem com as ideias de Jesus, esse cara enlouqueceu. Mas Levi, é melhor a gente ser conhecido como louco para esse mundo porque a gente segue Jesus, do que ser conhecido como sábios porque a gente procura os nossos próprios prazeres. A verdade é que se nós procurarmos apenas o que nós queremos, ou melhor, agradar as outras pessoas, tentar acertar naquilo que eles vão pensar sobre nós, nós estaremos cometendo um grave erro, cara. Grave erro. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele já nos atenta, ele diz, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Está tudo bem ser conhecido como louco se a gente segue a Jesus, se a gente é conduzido por Deus, porque eles ainda não entenderam aquilo que nós servimos, a quem nós servimos, quem está nos conduzindo, quem nós estamos revelando, e o que nós revelamos é a glória de Deus, quando nós dependemos única e exclusivamente dEle. As pessoas à nossa volta nos olham, nos observam. As pessoas às nossas voltas olham, ficam tentando tirar alguma ideia de quando a gente toma alguma atitude. E é por isso que a gente precisa estar atento, Levi. Porque as decisões que a gente toma geram um testemunho, cara. As decisões que a gente toma, cara, vão gerar uma impressão sobre as pessoas. E, cara, a gente precisa entender que isso é algo sério, Levi.
Isso é algo perigoso, porque muitas vezes os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, os nossos amigos, familiares, eles só estão reagindo e olhando a maneira que a gente se porta no meio das dificuldades. Eles só estão olhando e observando a maneira que a gente se coloca no meio do caos. Eles falam, cara, mas não era esse o crente? Está todo angustiado, está abrindo o coração aqui para mim, todo ansioso. Cadê o seu Deus? Cadê? Esse cara, assim como o Faraó pensava, está perdido no meio das coisas. As nossas decisões, Levi, e a maneira que a gente reage às nossas decisões, cara, elas geram testemunho. Elas geram testemunho para as pessoas. Até por isso que Billy Graham disse uma vez que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Isso é porque as pessoas atentamente olham para os nossos passos e procuram tirar de lá uma ideia. E nós, nesse momento, devemos mostrar que nós dependemos do Senhor. Nós não estamos perdidos e caminhamos sem destino, mas aqueles que seguem a Jesus caminham em direção à glória de Deus, cara. Aqueles que seguem o Senhor não vagam por esse mundo perdidos no meio do deserto de pecados, cara, mas caminham em direção à glória de Deus. Eu e você fomos chamados para uma intimidade com Deus, fomos chamados para uma dependência total de Deus. Chega de nós procurarmos achar a resposta das coisas, tentar tomar o controle das nossas vidas. Nós precisamos depender verdadeiramente do Senhor. E cara, eu posso dizer novamente, isso não é uma tarefa fácil, mas o Senhor nos coloca a possibilidade de nos conduzir e fazer com que essa seja uma tarefa leve. E é por isso, Levi, que eu quero te questionar duas coisas agora. A primeira delas é, quem tem te conduzido? Ou melhor, o que tem te conduzido? Seriam a palavra de Deus, a voz do Senhor, as instruções dEle, ou os teus próprios desejos? Você tem sido levado por Ele, controlado por Ele, pelas tuas próprias vontades, controlado pelos teus próprios pecados, Levi. Quem está te conduzindo? A palavra do Senhor ou a tua vontade? A nossa vontade, cara. Isso é uma decisão importante que a gente precisa tomar, cara. Essa é uma decisão que a gente precisa entender e tomar urgentemente. Quem nos conduz? O que irá nos conduzir? E com isso, uma segunda pergunta surge, que é, o que as outras pessoas têm pensado quando olham para a gente? E não é uma questão de orgulho que a gente precisa ter aqui, mas é que tipo de testemunho as nossas decisões geram. Melhor, que tipo de testemunho as nossas reações geram. O que as pessoas têm pensado quando nos deparam aflitos? O que elas têm imaginado, Levi? Quem tem te conduzido, Levi? E que testemunho você tem gerado com isso? A verdade é que se a gente decidir viver uma vida para a glória de Deus, devemos ter uma intimidade genuína com Deus e uma verdadeira dependência de Deus. Mas também a gente precisa procurar uma permanência constante na presença de Deus. Olha o que o texto vai nos dizer a partir do verso 4. Mas, mais uma vez, endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim o fizeram. Eu sei que quando a gente talvez lê nesse primeiro momento que o Senhor endureceu o coração do Faraó, se a gente lê isso de uma maneira sem contexto, se a gente lê isso de uma maneira fria, a gente pode até pensar, cara, se Deus endureceu o coração do Faraó, significa que o Faraó não tinha muita opção. Significa que ele foi como se fosse um ator, recebeu um roteiro e tinha que atuar. Mas se a gente pensa desse jeito, Levi, a gente se esquece de algo muito importante. Porque a verdade é que o coração do Faraó era igual ao nosso coração antes de Cristo entrar nas nossas vidas. Um coração endurecido, um coração obstinado, um coração que não queria as coisas de Deus. A palavra nos mostra lá no capítulo 5, de quando Moisés e Arão vão falar com o Faraó e pedem para que o povo seja liberado por apenas 3 dias. Nem para que eles fossem livres, mas fossem liberados por apenas 3 dias para adorar o Senhor. A primeira resposta do Faraó é, quem é o Senhor?
Esse coração endurecido, esse coração obstinado, que detesta, que está longe das coisas de Deus, esse coração é usado por Deus para que a glória do Senhor seja manifestada. Deus usa corações obstinados, Deus endurece, Deus melhor entrega corações àquilo que eles mesmos procuram. Deus naquele momento está assinando a sentença do faraó, dizendo que é isso que o teu coração quer, então vai atrás e vive isso. E o Senhor vai usar corações endurecidos se for necessário. O Senhor vai usar dores se for necessário. O Senhor vai usar sofrimento se for necessário, para que a sua glória seja revelada. E isso é difícil falar na nossa geração, porque tudo que a gente quer é não sentir dor, tudo que a gente quer é viver vida tranquila, mas Deus está disposto a viver uma vida onde a glória dele é revelada. E para isso ele usa corações endurecidos. E para isso que ele vai usar o faraó e todo o seu exército, para que a sua glória seja vista. E é isso que o texto vai nos dizer lá em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 9. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todos os seus cavalos, os seus carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piarote, à beira do mar em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepultura no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito, quando ainda estávamos no Egito? Não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O povo entra em pânico. Quando o faraó, que está ali, recebeu a permissão de Deus para buscar seus próprios impulsos pecaminosos e detestáveis, que era perseguir o povo, matar e pegar ele de volta para a escravidão, aquele povo, ele entra em pânico quando vê o enorme exército do faraó se aproximando. Novamente, eles estão em um beco sem saída. Na frente deles o mar, dos dois lados montanhas gigantescas e por trás vindo um exército na sua frente. Eu não sei você, Levi, mas às vezes quando eu pego uma esquina, eu vejo um cara estranho, eu já fico nervoso. Imagina nós de frente a um exército, cara. Literalmente sem ter saída, literalmente sem ter um momento para escapar, literalmente sem ter um caminho para fugir. É nesse lugar de dependência, é nesse lugar que o Senhor nos chama para permanecer, porque Ele fará de um beco sem saída um caminho. Ele fará algo nos nossos olhos que revela a sua glória. Ele fará algo que vai mostrar quem Ele é. Quem Ele está conduzindo, cara. Quem está os conduzindo. Deus vai à frente do seu povo. Deus coloca estrategicamente o seu povo em um lugar para revelar a sua glória. Mas tudo isso nasce de uma intimidade. Tudo isso nasce de um momento de instrução, onde ouve a voz de Deus. E talvez você agora se encontre em um beco sem saída. Você se encontra em um momento de aflição, de angústia, e você não sabe mais para onde ir. Parece que as perseguições o apertam, o apertam, o apertam. Mas Deus, essa noite, usa as palavras de Moisés mais uma vez para dizer: não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, Levi. Fiquem calmos em meio às dores. Fiquem calmos em meio às angústias. Fiquem calmos, porque se é o Senhor que está te conduzindo, saibam que esse caminho leva à glória de Deus. Novamente, Levi, isso não é uma tarefa fácil. Mas essa é uma tarefa, cara, que nós temos o maior exemplo dela. Nós temos o maior exemplo de alguém que viveu um momento difícil. Nós temos o maior exemplo de alguém que viveu um momento angustiante, mas decidiu permanecer na presença do Senhor. Decidiu viver aquilo que Deus tinha destinado para que a sua glória fosse revelada ao mundo.
E a palavra nos ensina, no livro de Lucas, capítulo 22, que Jesus, no seu momento de maior angústia, no momento de maior sofrimento, no momento que ele estava prestes a morrer pelo seu pecado, no momento que ele estava prestes a sentir o peso da dor do nosso pecado, no momento que ele estava prestes a beber todas as nossas impurezas, beber todas as nossas dores, aquilo que eu e você merecíamos, no momento de angústia onde ele não tinha mais saída, ele decide ir para a presença do Senhor no Getsêmani. E em Lucas capítulo 22, a partir do verso 42, Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Jesus, no momento de maior angústia, quando ele estava prestes a morrer pelo seu pecado, ele decidiu permanecer mesmo sabendo aquilo que iria acontecer. Jesus decidiu se manter na missão que Deus o entregou, aquilo que ele foi enviado para viver. O próprio Filho de Deus, o Deus vivo, decidiu morrer no meu e no seu lugar, para que a glória do Senhor fosse revelada, para que o brilho da luz dos céus brilhasse no meu e no seu coração, Levi. A verdade é que hoje, se nós temos acesso à presença de Deus, é porque Cristo permaneceu em meio à aflição. Cristo não voltou atrás, mas morreu no meu e no seu lugar, permaneceu até a morte de cruz. Mas a palavra nos ensina de que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele vive gloriosamente, permaneceu e foi glorificado por isso. O nosso exemplo é Jesus, e por isso que Deus nos chama essa noite a permanecer, Levi. E nós sabemos, quando nós permanecemos, aonde isso gera a glória de Deus. Se nós permanecemos, Levi, eu posso dizer, nós viveremos para a glória de Deus. Se nós estivermos decididos, Levi, a permanecer firmes em meio às aflições, em meio às dores, em meio às angústias, nós teremos uma vida que gera a glória de Deus. E quando nós olhamos para o povo, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nesse momento de dor que eles estão vivendo, nesse momento de pânico que eles estão vivendo, a gente olha para o coração deles, que começa a murmurar, que começa a apontar para Moisés: cara, por que tu fez isso? Por que tu nos trouxe para cá? E o povo fez algo que muitas vezes a gente faz, que é se esquecer de olhar para Deus e começa a olhar para o problema. Tenta achar culpados, achar responsáveis por isso. E se esquece de permanecer, se esquece de olhar para a nuvem que os conduzia. Nós lemos isso em versículos anteriores. A nuvem do Senhor não os deixou em nenhum momento. Ela continuava sobre eles. Mas o problema, Levi, é que quando o texto diz que o povo olhou para cima, o erro deles não foi ter olhado mais ainda para os céus, cara. O nosso problema muitas vezes em frente às dores é que a gente se esquece de olhar para os céus e saber que o Senhor está sobre nós. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós permitirmos ser conduzidos por Ele, nós viveremos uma vida em que somos levados e conduzidos para a glória de Deus, Levi. Precisamos permanecer confiantes a isso, de que Ele nos guarda, Ele nos aponta o lugar, Ele nos aponta o destino, Ele conduz o seu povo, Ele permite que, de novo, um beco sem saída seja feito um caminho que leva à sua glória, que todos o conhecem, que todos o irão ver. E nós sabemos onde essa história termina. Nós sabemos o que isso acontece com o povo hebreu. Nós sabemos aonde isso vai gerar. E a palavra nos diz, a partir do capítulo 14, de novo, do verso 15, a palavra diz que, então o Senhor disse, novamente Deus dizendo aqui, novamente Deus entrando aqui em cena e falando: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros.
quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Em meio a uma terra idólatra, eles saberão que Ele é o Senhor. Em meio às nossas aflições, as pessoas à nossa volta saberão que Ele é o Senhor. Em meio aos nossos próprios temores, nós saberemos que Ele é o Senhor. E Ele nos conduz, Ele nos aponta o caminho. Então a palavra nos diz que a partir do verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiam o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel. Agora perceba, gritaram os egípcios: o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Aquele mesmo Senhor que o faraó não conhecia, aquele mesmo Senhor que eles negavam, aquele mesmo Senhor que eles decidiam não olhar e adorar seus tantos deuses, os egípcios reconheceram naquele momento de que o Senhor lutava por Israel. Naquele momento os egípcios olharam e reconheceram quem era Deus, o único e verdadeiro Deus. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente em seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram encontrados as águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram, encobrindo todos os carros de guerra e os cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Deus milagrosamente resgatou o povo. Deus milagrosamente entrou e permitiu que o mar se tornasse um caminho. Deus mostrou que Ele mesmo criaria o caminho. Deus abriu os mares e permitiu que o povo passasse, mas para isso eles precisavam ouvir a instrução de Deus. Eles precisavam, primeiro, antes de tudo, ter a intimidade que Moisés teve. Eles precisavam, antes de tudo, ter uma dependência de seguir o Senhor. Eles precisavam permanecer no Senhor, em meio à dor, em meio à aflição, em meio ao pânico, Levi. E talvez seja essa a fala de Deus a nossa noite. Talvez seja isso que Deus está nos pedindo essa noite. Permaneça no meio do caos. Permaneça no meio da aflição, porque eu quero revelar quem eu sou para ti. Mas eu quero revelar minha glória no meio disso. Através disso, eu sei, Levi, que viver uma vida para a glória de Deus é uma vida onde a gente tem que morrer para nós mesmos. O Senhor nos chama para isso. Não é um caminho, Levi, onde a gente pode continuar decidindo as coisas, mas é um caminho onde a gente escolhe seguir, obedecer e descansar no Senhor. E é por isso que eu te convido nesse momento a ficar em pé. Esse momento para que você possa fechar os teus olhos e tirar esse tempo agora para olhar para a sua própria vida. A primeira pergunta que você pode se fazer é: eu estou sendo conduzido pelo Senhor? Eu estou sendo levado a Ele? Se essas aflições que estão me cercando
são aflições que Deus permitiu que elas acontecessem para que a sua glória fosse revelada, ou se você está vagando pelas suas próprias decisões. Essa noite, Levi, pode ser uma noite onde você decide verdadeiramente seguir a voz do Senhor, procurando uma intimidade santa com Ele, procurando uma dependência santa com Ele, procurando uma permanência santa em meio ao caos, Levi. Fecha teus olhos, Levi. Fecha teus olhos e começa a questionar, começa a se olhar e pensar: será que eu tenho entregue tudo que eu posso a Deus para viver uma vida que o rende glória? O Senhor deseja nos usar como um instrumento para a sua glória. Nós precisamos refletir por quem nós estamos levando. Quem está te conduzindo, Levi? E como você tem se portado no meio das dores? Como você tem se colocado no meio das angústias? A música que a gente vai cantar aqui novamente vai dizer que tudo isso tem a ver com o Senhor. Se Ele nos conduz, tudo tem a ver com o Senhor. Se Ele nos leva, tudo tem a ver com o Senhor. Porque novamente não tem a ver com a nossa honra, as nossas glórias, mas tem a ver única e exclusivamente com a glória dEle. Viver uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que nós rendemos glória a Deus. Levanta a sua voz mais uma vez, Levi, e procura entregar isso a Ele. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor. Mesmo se eu não, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Essa, Levi, é uma noite de decisão. Nós acabamos de cantar que tudo tem a ver com o Senhor. E eu te convido, Levi, que se você percebe que a sua vida não está sendo trilhada da maneira que glorifica o Senhor, essa é uma noite que você pode decidir. Essa é uma noite que você pode se colocar nos caminhos dEle e declarar novamente: Senhor, me usa como instrumento para a sua glória. Me usa, Senhor, como instrumento que te glorifica. E para isso, Levi, eu te convido, se você percebe essa noite que precisa render os teus caminhos ao Senhor, que você tome uma decisão, um passo prático para viver uma vida em direção à glória de Deus. Que você saia do seu lugar e que você venha declarar: Senhor, a minha vida é para a tua glória. Se você está aí e percebe que precisa entregar a sua vida à glória de Deus, venha e entregue e declare: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para a sua glória. Novamente a música vai voltar, mas não se fique apegado à canção, Levi. Declara uma vida à glória do Senhor, confiando de que é Ele que te conduz, de que é Ele que te leva, de que é Ele que te mostra o caminho, de que tudo é para a sua glória, porque tem tudo a ver com Ele, Levi. Tudo tem a ver com Ele.